Olá pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Mais uma segunda-feira aqui para a glória de Deus. E não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilha este momento devocional. E pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno e vamos mergulhar aqui comigo aqui junto na palavra de Deus, ver o que o Espírito Santo aqui tem a dizer, a tratar aos nossos corações. Então fica aí você ligadinho, prestando bem atenção, com seus ouvidos bem atentos, para receber desse momento, desse devocional aí para tua casa, para tua família, e não deixe aí de compartilhar em nome de Jesus. Então vamos lá. O tema de hoje, daqui do nosso devocional dessa segunda-feira, é a inutilidade dos prazeres do mundo, que se encontra no texto, que é o nosso texto base, tá? Que nós vamos ver aqui, Eclesiastes, capítulo 2, do 1 ao 11, tá? É um pouquinho longo, mas vale a pena aí, então fique bem atento aí, acompanhando na sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 1, Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 ao 11, e diz assim, o meu subtítulo: os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. De riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu? Durante o número dos dias de sua vida, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de músicas de toda sorte. E engrandecei-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não nos neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. E o último versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, que proveito nenhum havia debaixo do sol. Eu falei aqui, e vocês vão me ver falando isso, não é ser cansativa, mas é aquilo que o Espírito Santo mesmo tem a ministrar sobre os nossos corações. Salomão teve que chegar aí ao fim da sua vida para perceber que tudo o que ele fez debaixo do sol nessa terra, tudo não passou de vaidade. E o perigoso de tudo isso é onde o nosso coração está enraizado, né? Você quer descobrir qual é o Deus que você serve? Olhe para as coisas que você tem buscado, olhe para as coisas que o seu coração tem desejado. Ah, Laís, então é errado eu querer buscar melhorias? Não é errado você buscar melhorias, não é errado você ter um apartamento, uma casa, um carro, não é pecado você fazer uma faculdade, você querer ter um bom emprego, você querer, né, se aperfeiçoar para poder ser o melhor e ter as melhores coisas. Isso não é errado, tá? Você pode ir atrás, tá aí, faça mesmo. Enquanto o senhor não volta, faça mesmo e corra atrás. Não fique esperando as coisas de braço cruzado. Vai e faça. Mas o problema é quando o Deus do teu coração são essas coisas. Ah, mas eu não tenho isso. Você talvez não possa ter isso. Mas você idolatra o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, o teu cargo ministerial, o teu cargo eclesial, a tua patente, alguma coisa. Então,
eu não vou saber identificar aquilo que é um Deus na sua vida, mas você mesmo ou você mesma vai saber identificar qual é o Deus da sua vida. Então, você identificou essa vaidade, arranque essa vaidade do seu coração e coloque a quem tem que ter toda a primazia e senhorio e tem que reger, tem que estar no trono do seu coração. Devolva o trono do teu coração para o dono certo. Devolva para Jesus. Que aí ele vai reinar e aí sim você terá felicidade, terá prazer, terá gozo, terá satisfação em ter essas coisas, mas saber que tudo que você tem vem e prove do Senhor. A Bíblia vai dizer que o homem não pode nada se do céu não lhe for dado. Então você quer ter alguma coisa? Você quer realmente ter prazer? Faça e agrada o Senhor e Ele te recompensará. E você saberá distinguir que tudo nessa vida aqui, a traça, como a palavra vai dizer, ela corrói, tudo se acaba, o ladrão vem e rouba, tudo se acaba, você perde. Você pode ter ouro, conquistar, você pode. Só que tem uma coisa que você vai ajuntar, tem uma coisa que você vai manter, que você vai obter e não vai ser roubado. E aí, só se você não deixar, porque existe uma coroa na tua cabeça, é a sua comunhão com Deus. É a sua comunhão com o Espírito Santo. É a sua comunhão com a Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, até mesmo a tua coroa, você tem que tomar cuidado para que ninguém a roube. Porque se alguém roubar, se alguém te fizer você sair do seu propósito, é você mesma, é você mesmo que dará e prestará contas ao Senhor. Então, tome cuidado também, porque às vezes a gente só fica preocupado com as coisas daqui, mas você tem um propósito, você tem uma chamada. E até isso, muitas vezes as pessoas colocam isso acima de Deus. Estão servindo mais a obra do que o dono da obra. Importa mais você estar no secreto do que estar na obra. Importa mais você estar em oculto, vamos dizer assim, onde o Pai te vê, os céus te contemplam, do que você estar à frente de tudo, onde os homens te contemplam e daqui a pouco eles te tiram. Então, vamos entrar aqui para a exposição do texto, que falei aqui um pouquinho demais já, mas creio que, enfim, tudo aí no controle do Senhor. Mas vamos entrar aqui, só dei aí só uma explanada. Então, a exposição do texto vai dizer assim: Salomão argumenta nesse texto que a busca do prazer não pode saciar a sede principal do homem, que busca por uma satisfação completa. Isso só pode vir de Deus. Foi o que eu comentei aqui, argumentei aqui com vocês, né? Que o homem, nós podemos ter felicidades, mas sabemos que a felicidade ela é momentânea, é passageira, por algo que você compra, por algo que você obtém, mas a felicidade que vem de Deus e prove de Deus, ela é diferente. Ela transborda no seu ser, ela transborda, e isso é só você vivendo para você poder saber o que é a felicidade verdadeira. Então, olha só, Salomão ele deixa claro que a única satisfação que teremos é em Deus. Nada mais nos dará satisfação. Pode até dar momentaneamente, mas você sempre vai buscar mais e mais. É uma busca desenfreada que nunca te satisfaz e ainda tira a sua paz. Já viu que celular, vou pegar algo muito básico aqui, celular. Você compra um modelo hoje, daqui um mês, ou nem precisa de um mês, sai outro lançamento melhor do que o seu que você tem, com o melhor pixel, enfim, o melhor giga, sai coisas assim, estrondosas, coisas assim que você fala, meu Deus, aquele tem muito mais funções, tem muito mais recursos do que o meu. Só que quando você comprou o seu, não supria aquilo que você queria, supria. Ele correspondeu àquilo que você queria, mas pra gente analisar que o homem ele sempre quer buscar o melhor, só que ele não consegue acompanhar a tecnologia, porque sempre a tecnologia, assim como a ciência, elas estão muito avançadas, muito. Só quem conhece o dono de tecnologia, o dono da ciência é Jesus, é Deus. E aí, a gente, por essa busca, e eu tô me incluindo aqui junto, tá? Que eu não sou melhor que ninguém, também preciso melhorar cada dia e tomar cuidado, né, para que as coisas desse mundo não venham nos encantar. Que a gente não venha ficar elubridiado, encantado a tal ponto de perder a nossa salvação. A gente tá tão enraizado nas coisas desse mundo que a trombeta toca, Jesus te chama e você não ouve, e você vai ficar aqui.
Então por isso que as coisas, os prazeres deste mundo, e a gente tem que ter como exemplo aquilo que Salomão nos deixou, de não ter que chegar ao final da vida e perceber que tudo aquilo que nós corremos, tudo aquilo que nós obtemos, foi tudo vaidade. A única vaidade que não é você buscar a presença de Deus. Sabe, aí eu fico pensando, essa pressa que nós temos tanto de ter e obter as coisas, que a cada hora muda, cada hora tem um modelo novo, algo novo, e o seu praticamente vai ficando ultrapassado. Por que que essa ânsia, essa pressa de obter e de ter, nós não temos, viemos pedir ansiedade, pedir uma ansiedade que eu digo assim, boa, eu sei que a ansiedade não é boa, tá gente, mas entenda o que eu tô querendo dizer. Por que que nós não ficamos tão apressados para conhecer as coisas espirituais, para poder conhecer mais de Deus? Porque a nossa ânsia não é por buscar, assim como o salmista vai declarar, a minha alma anela pela tua presença, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti. Por que que o nosso prazer, a nossa ânsia é por buscar tantas outras coisas, não buscar pela presença de Deus? Pelo reino de Deus, por aquilo que realmente nos dará a vida eterna. Então cuidado para que tanto eu, assim como você que está me vendo aí, a gente não se perca nas coisas dessa vida. Uma vez eu até comentei aqui, uma jovem falou assim para mim, mas Salomão ele aproveitou tudo que ele tinha que aproveitar para chegar no final da vida e falar que tudo era vaidade. E eu não posso aproveitar? Você não pode, não é que você não pode. Eu sempre digo assim, servir ao Senhor, é tão bom servir ao Senhor que você serve a Ele em liberdade. Você é tão livre, a tal ponto de escolher, isso eu não quero pra mim, isso eu não vou fazer. Mas tem pessoas que acham que são livres e estão cativas, estão algemadas, presas nos seus próprios desejos, nas suas próprias concupiscências. E já está presa nas armaduras, estão presas nas algemas deste mundo. E acha que é livre, mas está sendo escravo do que tem, do que observa e do que olha. Então, livre é a pessoa que tem autonomia de dizer assim, não quero isso pra mim. Não vou viver isso. Isso é ser livre. Você ter autoridade para escolher o que faz bem pra você e o que não faz bem. Isso é ser livre. Agora, na teoria do mundo, e infelizmente para muitos crentes, que acham que pode fazer tudo, que acha que o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, acha que não vai faltar bênçãos, prosperidades e riquezas e que sempre vai se dar bem, mas o salmista deixa claro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará dia de lutas, de guerras, de tempestades, de calabouços, não vai faltar nada disso. Mas também como vai faltar os palácios, as bênçãos? Não vai faltar. Mas a gente vê um evangelho totalmente distorcido, do qual o próprio homem distorce para o seu bel prazer. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo, adquirindo e possuindo e deixando reinar no nosso coração. Porque aquilo que reina no teu coração é o teu Deus. Aquilo que reina no teu coração é o teu Deus. E só você pode dizer quem é o Deus do teu coração. Quem é que está reinando no teu coração. Não espere querer chegar ao final da vida e perceber que tudo não passou de vaidade. Você gastou tanto tempo correndo atrás de outras coisas e perdeu o seu tempo em não buscar a presença de Deus. Tem um louvor que eu não vou aqui saber agora assim todo ele, mas fala que eu perca tudo, que eu perca amigos, dinheiro, que eu perca tudo, mas eu não perca a tua presença. E uma das coisas, quando eu me converti, o Espírito Santo falou assim, cuidar com aquilo que você louva e cuidar com aquilo que você vai pregar. Porque nós seremos testados, nós seremos provados por aquilo que nós estamos louvando e pregando. Nós seremos provados. Aí o Senhor olha lá do alto dos céus e fala assim, eu posso tirar tudo? Então eu vou tirar tudo. E aí as portas começam a se fechar, as pessoas começam a se afastar de você, e aí você não entende. Mas você esqueceu daquilo que você louvou,
Você esqueceu daquilo que você cantou, daquilo que você entregou, você se esqueceu. Você se esqueceu. Mas Deus não se esqueceu. Mas você falou, pode tirar tudo, menos a tua presença. Era isso que Davi falava nos Salmos. Eu não quero perder a presença do teu Espírito. Tire tudo, menos a tua presença de mim. E hoje, ao contrário, nós pedimos que a presença do Senhor pode sair, mas os presentes ficam. Tem até uma pregação aqui no meu canal que diz, é presente ou é presença? Depois escuta lá, procura lá. É presente ou é presença? O que você tem carregado na sua vida? Presente ou presença? E vamos caminhar aqui na discussão. É muito comum, vez ou outra, cairmos na ilusão das satisfações e dos prazeres dessa terra. E isso é muito perigoso, pois nos distrai do mais importante da nossa vida. Nossa maior busca pela verdadeira fonte de toda satisfação e prazer, o Senhor e seu reino. A busca desenfreada pelas coisas deste mundo pode te separar do propósito e do reino de Deus. Você sabe identificar o que te tira do propósito e o que faz você buscar o reino de Deus? Se você identificou aquilo que tem tirado do teu propósito, que tem feito o seu coração balançar pelas coisas dessa terra ou por alguma coisa, identifique urgentemente e arranque isso. A própria palavra vai dizer, é melhor você entrar na vida sem um olho, sem um braço, sem uma mão, do que você ir com tudo completo para o inferno. Porque você não quis arrancar. Porque você não quis deixar. Talvez um namoro, um relacionamento, uma amizade que é totalmente fora do propósito. Que não está nos princípios da palavra. E hoje as pessoas querem viver, muitos crentes querem viver os seus próprios princípios. Fizeram as suas próprias leis. Fizeram os seus próprios princípios e estão reinando nas suas vidas como o seu próprio Deus. E tem perdido o reino, tem perdido a presença. Porque tem valorizado cargos, tem valorizado tantas outras coisas e deixou a presença de lado. Por isso que Jesus vai falar, eis que estou à porta, ó, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abra, e eu entrarei e cearei. E eu cearei e ele comigo ceará. Você sabe que essa passagem Deus não está falando, Jesus não está falando com o povo do mundo. Ele está repreendendo a sua igreja. Porque a igreja se encantou tanto com os dons, com o movimento. A igreja se encantou tanto com o agir, com o mover. Tá tão encantada com a tribuna, tá tão encantada. Eu não tenho aqui mais um microfone, que me perdoem aqui. Vocês, quem me acompanha que já sabe que eu rasgo o verbo aqui mesmo, aquilo que o Senhor pede para me entregar. Microfone, ele é uma massa do qual muitos estão manipulando a noiva do cordeiro e vão prestar contas sobre isso. Então, cuidado com aquilo que você tem entregado no altar. Aquilo que não for do Senhor, não suba, não fale, não abra a boca. Só fale aquilo que Ele pedir para você entregar. As pessoas estão idolatrando seus ministérios, os seus cargos, e tudo isso vai ficar. É você que vai subir, não é seu cargo que Deus quer, é você. Então repense, uma vez eu falei aqui, será que você tem tanta ousadia em dizer que Deus pode tirar meu ministério se o Senhor quiser, mas não tire a tua presença da minha vida? É isso que eu tô querendo dizer para você. Salomão chegou ao final da vida dele, viu que palácio, joias, todas as riquezas, presentes, tantas árvores, construiu um jardim, tudo aquilo que ele tinha, não passou de vaidade. Tudo que ele tinha, ele viu que ele buscou tantas coisas desenfreadamente para chegar ao final da vida e ele perceber quanto tempo eu perdi com essas coisas. Quanto tempo eu perdi com essas coisas e eu deixei de aproveitar a presença de Deus na minha vida, saber que tudo que eu tenho, eu não levei o exemplo do meu pai comigo. Meu pai me ensinou, mas eu não levei o exemplo do meu pai comigo. Eu não levei. Os presentes são presentes, mas a presença não é um presente, é a presença. Não troque a presença por um presente.
O objetivo diz assim: o hedonismo busca por prazer, compõe a vaidade de todas as aspirações terrenas. Precisamos ter o nosso coração no Senhor. Quem não guarda o seu coração se perde com as vaidades deste mundo. E olha isso, Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olhe para a sua própria vida e veja os frutos que você tem dado. Se for terreno, logo se acaba e não edifica nenhuma vida. Mas se seus frutos, a sua vida, têm exalado do céu, vidas serão transformadas. E você será completo em Deus. E você viverá satisfeito em Jesus. Você viverá satisfeito em Jesus. Eu adiantei aqui um pouquinho do objetivo, mas ele completa entre o objetivo e o contexto. E olha isso que o contexto vai dizer: ter uma vida que busca exclusiva e desenfreada os prazeres dessa terra nos desorienta, nos faz andar ansiosos e frustrados. Salomão é a figura do homem sem Deus, que busca prazer a todo custo, tanto no pecado quanto nas riquezas. A busca era extensa, como bebedices, muitos patrimônios, riquezas, trabalho árduo e envolvimento com mulheres, e quanto mais ele foi adquirindo tudo isso, mais vazio ele se tornava. No decorrer do texto, Salomão tem um despertar na consciência quando diz que tudo isso não foi capaz de satisfazê-lo, pois tudo é vaidade, correr atrás do vento. Por isso Jesus nos orienta em Mateus 6,33 a buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ter ou fazer coisas não substitui o anseio do nosso coração. Por isso, quanto mais de Deus buscamos, mais felizes e satisfeitos somos. Charles Spurgeon diz: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Foi isso que eu incluí aqui, os dois, tanto o objetivo quanto o contexto. Eu vou ler aqui novamente. Quem não guarda o seu coração se perde com as vaidades deste mundo. Veja que Salomão, ele não somente tinha tudo, mas ele tinha 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, é isso? 400 concubinas ele tinha? Nenhuma por dia ele não conseguia suprir essas mulheres e essas concubinas, porque o ano tem 365 dias. Ele tinha 1000 mulheres, e ele fez alianças com mulheres, com reinos do qual não tinham alianças com Deus. E veja, ele fez alianças com pessoas que não serviam ao mesmo Deus, não tinham os mesmos princípios, e ele foi se perdendo numa busca desenfreada, e foi o rei que mais teve coisas. E foi o rei que mais se perdeu, que teve uma vida sem o próprio Deus, com ele, andando com ele. Então, quem não guarda o seu coração se perde na vaidade deste mundo. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o contexto: olhe para a sua própria vida e veja os frutos que você tem dado. Se for terreno, logo se acaba e não edifica ninguém. Mas se seus frutos, a sua vida, tem exalado do céu, vidas serão transformadas e você viverá satisfeito e satisfeita em Jesus. Você quer viver uma vida satisfeita? Coloque o seu coração em Jesus. Filipenses vai dizer isso, né? Que quando nós guardamos a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Você já parou para meditar, para poder analisar muito bem esse versículo? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Quando você busca mergulhar em Deus, quando você busca pela paz do Senhor, quando você busca em ter essa paz no seu coração, o seu coração, ele é guardado e ele não é roubado. Mas quando você não busca pela presença de Deus, as coisas desse mundo, relacionamentos, amizades, cargos eclesial, patentes, ministérios, serviços, te roubam da presença do Senhor. O poder, o sexo, a vaidade roubam o homem, a mulher da presença do Senhor. Então, quais são os seus valores? Nós precisamos voltar aos valores eternos, aos princípios, voltar aos primórdios da palavra, voltar ao primeiro amor, voltar à essência. A palavra é simples, quem complica somos nós, que queremos florear tanto. E aqui eu achei muito interessante
o que o meu pastor falou domingo. E ele falou assim, aqui no culto eu já vi várias pessoas com umas bíblias lindas, toda chique, com brilho, não sei o quê. Eu fiquei pensando, será que ele falou da minha bíblia? Porque eu gosto disso daqui, gente, ó, brilho. Eu gosto disso aqui. Minha bíblia toda brilhosa, né? Gosto aqui. Eu enfeitei ela, deixei ela mais bonita, mais conservada. E aí ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou assim, a sua bíblia, ela pode até ser enfeitada, você até pode fazer capa, não sei o que, pode até ser enfeitada, mas a palavra que o que está escrito, será que você tem enfeitado? E aí que fica uma reflexão aqui para nós. Muitos não têm a sua Bíblia, a sua capa enfeitada, mas muitos distorceram a palavra para agradar a si mesmo, para poder ter cadeira cativa, para não perder o seu cargo eclesial, para não perder o seu ministério, e se corrompeu, se perdeu. Laís, mas qual a diferença de Salomão, uma pessoa, um falso profeta, um mercenário? A mesma coisa. Salomão deixou os princípios para viver a sua vontade. E quando você deixa de viver a vontade de Deus, você prega o que você quer, você canta o que você quer, você faz o que você quer, você serve do jeito que você quer, sem temor, sem reverência. Você faz tudo do jeito que você quer. Foi isso que Salomão fez. E aí ele se arrepende no final da vida dele, já na velhice dele, e vê que tudo não passou de mera vaidade, que tudo que ele fez foi tudo perca de tempo, tudo que ele teve sem a presença não é nada, é só presente, que não te traz gozo, não te traz felicidade, não te traz satisfação. Roubou a felicidade, roubou a satisfação de Salomão estar na presença de Deus. Então o que tem te roubado? Uma das coisas que o Senhor me ensinou, depois que, para quem me acompanha aqui sabe, do primeiro ministério, depois que o Senhor não me tirou, Ele me arrancou com raiz e tudo. E o Senhor falou assim para mim quando eu fui para esse segundo ministério, eu não quero você mais apegada a nada nem a ninguém e nem a pessoas, porque o dia que eu tiver que mover, nas minhas mãos você é como o vento, o dia que eu tiver que mover, eu vou te mover e você tá livre, não está embaraçada com nada nessa terra. Então aí as pessoas falam, como que você consegue? Não é que eu consigo, é que a nuvem se mexe e eu preciso me mover. Eu não tenho raízes em um lugar, eu tenho raízes no meu Criador, aquele que me criou. E graças a Deus que eu tenho raízes nele, porque se eu tivesse raízes num lugar, eu jamais estaria enraizada naquele que me chamou, naquele que me escolheu, naquele que se responsabiliza por mim. Então não é sobre a Laís, não é sobre o canal da Laís, mas é sobre quem a chamou a Laís. É sobre Jesus, é sobre ele que eu vim aqui falar. É sobre alguém que vale a pena em servir, é sobre alguém que tem uma vida eterna para você. Alguém que pode tirar do lamaçal do pecado, alguém que pode mudar a sua vida, transformar a sua vida, te libertar e te curar e te levar. E tem uma cadeira, tem uma casa ali pra você, porque tudo isso aqui é terreno, tudo isso aqui é passageiro. Nós falamos que nós moramos numa casa de aluguel. Ah, mas talvez você não tá entendendo. Ah, mas eu não moro numa casa de aluguel, eu também não moro, mas glória a Deus por isso. Mas tô falando, a nossa casa aqui é casa de aluguel. Nós temos uma casa eterna, nós temos uma vida com Jesus. Então a diferença, o que você está fazendo? Uma vez um pastor falou isso pra mim e eu não desrespeitei ele, mas eu tive que falar isso pra ele. Ele falou assim pra mim, nós precisamos trazer videogame pra dentro da igreja, nós precisamos atrair os jovens. Eu falei, oi? Pra quem caminha aqui comigo já sabe, né, que eu não tenho, o Senhor ele me usa não com meias palavras, mas me usa pra rasgar o verbo mesmo. Gostar disso, né, não gosto, porque é pesado aquilo que o Senhor me dá pra poder entregar e eu entrego. E eu não tenho medo de perder ministérios, não tenho medo dessas coisas. Eu tenho medo de não fazer a vontade de Deus. E eu falei assim, mas como você quer atrair os jovens com coisas desse mundo, colocar videogames dentro de uma igreja? Pra que isso? Jesus nunca precisou atrair os jovens, atrair as pessoas para a presença dele, muito pelo contrário. Jesus estava descendo o cajado, estava dando ali o sermão da montanha, e as pessoas a multidão começaram a sair. E aí Jesus olha para os seus discípulos e vai dizer, e vocês também não vão embora? E aí os discípulos viram para Jesus e falam, mestre, para onde nós vamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então é com cajado, é com a pancada descendo do céu, é aqui que nós vamos ficar, é aqui que nós vamos permanecer, porque é com pancada que nós crescemos. É com a repreensão, é com a exortação que nós crescemos. Não é passando mão na cabeça, não é com atração. Você quer atração, você vai pro circo. Você quer atração, você vai ver um show. Mas na igreja
não tem atração. Ao menos não deveria existir atração. Na palavra não tem atração. Na palavra é cruze, negue-se a si mesmo e siga-me. Você quer me seguir? É desse jeito, da minha maneira, do meu jeito. Você pode até vir como você está, mas você não vai permanecer do jeito que você está, porque evangelho que não te transforma é picadeiro. Evangelho que não te transforma é um picadeiro, é só um show de ilusionismo, é só um circo querendo te encantar, fazendo você dar risada e que vai te levar pro inferno. E aí? E aí, qual é a sua posição? Qual é a sua posição? Nossa, Laís, hoje o devocional tá do jeito que o Espírito Santo quer que esteja, para falar, para nos alertar, porque Jesus está às portas, Ele está voltando. Se nós não alinharmos nosso coração com as coisas eternas, com as coisas que valem a pena, nós vamos ficar. Nós vamos ficar. E a conclusão vai dizer assim: as atividades e os bens da terra geram um tipo de satisfação, porém passageira, pois logo após essa realização, o prazer começa a sumir. Chegando a essa conclusão, Salomão diz: para que serve? Produz ela uma mudança fundamental? Algumas respostas ou satisfação? As implicações da pergunta retórica são óbvias. Todos os prazeres, dignos e menos dignos, igualmente deixam de satisfazer as necessidades do homem cujos horizontes permanecem debaixo do sol. Salomão precisou chegar ao fim de sua vida para acordar que tudo não passou de vaidade, que ele deveria ter se dedicado mais em buscar a Deus. Que você não chegue aí ao final da sua vida e se arrependa de ter buscado tantas e tantas e tantas e tantas e tantas e tantas coisas e perceber que deixou a presença do Senhor de lado. E Ele não te deixou de lado. Ele sabia que Pedro um dia negaria. Ele sabia, ele chamou 12, dentre os 12, um Judas que sabia que iria trair ele, e chamou um que iria negar ele por 3 vezes, e não abriu mão. E aí as pessoas falam: nossa, olha o que Judas fez. Mas será que eu e você não estamos fazendo pior do que Judas? Sabe por quê? Judas ainda saiu, e saiu, e tudo bem, ele se matou. Não foi certo o que ele fez, ele podia ter se arrependido, mas Judas gerou remorso. Mas sabe o que é pior e é humilhante, e é hipocrisia? É você estar no Senhor, só que seu coração está dividido, você está cocheando entre 2 pensamentos. Você está no mundo, você está desejando as coisas do mundo e está desejando estar na presença. Aí você levanta as mãos no domingo e na segunda-feira você está levantando as mãos, adorando a Satanás. Você vai esperar chegar no seu último fôlego de vida? Como eu falo aqui, nem todos terão a mesma oportunidade, não é nem sorte, mas oportunidade do qual o ladrão da cruz teve. Porque ali ele chegou ao final da vida dele. E no final da vida dele ele reconheceu que Jesus, ele não merecia estar ali, que ele realmente era o Messias. Você que ouve, me escuta, você que já ouviu de Jesus, ou você talvez esteja desviado ou desigrejado, porque infelizmente, né, até igreja para desigrejada existe. Então assim, eu nem sei que princípio tem nessa igreja, né? Enfim, você tem a oportunidade de hoje consertar sua vida. Hoje, de consertar sua vida. Hoje. Se você quer ter uma pressa, que a sua pressa seja em buscar a presença de Jesus. Que a sua pressa seja em buscar a presença de Jesus. E, para a gente concluir a aplicação do estudo, que todo o nosso ser possa ansiar por Deus, como está escrito no Salmo 63, versículo 1, 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. E Salmos 42, Salmos não tem capítulos. Salmos 42, versículo 1 ao 2, que diz assim: a alma nela por servir a Deus no seu templo. Como o servo brama
pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aqui o salmista ele vai comparar como um servo, como ele vai comparar como um servo que precisa, que busca desesperadamente a presença de Deus. Da mesma forma que você busca desesperadamente em querer crescer e ter, que a sua busca possa ter em diminuir, para que o Senhor cresça. Ou a palavra do Senhor, o que está escrito, convém que o Senhor cresça ou diminua, só é uma historinha, só é um versículo, só é o biscoitinho da sorte que você tira ali e você vê, ou uma caixinha da sorte. Ou aquilo não, quando você lê, não te faz refletir em nada. Porque Salomão, ele cresceu na vida, mas ele não cresceu em Deus. Ele cresceu na vida, ele cresceu na promiscuidade, ele cresceu na vaidade, ele cresceu nos tesouros, mas em Deus, ele não cresceu em nada. E por isso ele se perde e chega no final de sua vida para perceber que se perdeu, que toda a sua busca não passou de meros desejos, mera vaidade. Como ele vai começar dizendo no livro de Eclesiastes. Assim diz do pregador, né? O pregador diz que vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Se não tiver o seu propósito alinhado com Deus, tudo é vaidade. Para que você quer um ministério? Para que você quer um cargo? Para que você quer ser consagrado? Para que você quer o serviço? Para que você quer um relacionamento? Para que você quer se casar? Para que você quer ter o carro? Para que você quer um apartamento? Para que você quer ganhar mais? Já se fez essa pergunta? Deus vai ser glorificado nisso que você quer? E eu vou falar aqui rasgado. Eu não ia entrar nesse assunto, mas se o Espírito Santo está me incomodando, eu vou falar. Namoros, relacionamentos que não abordam e não visam um casamento, você está em pecado, tá? Se o seu líder não te falou, tem alguém para falar aqui, porque eu não tenho papo na língua, tem alguém aqui para te falar. Se você entra no relacionamento sem visar um casamento, você está em pecado. Posso falar disso em talvez um outro vídeo, se Deus preparar eu posso falar, mas isso é vaidade para o seu ego, para pôr no seu status que você está namorando. Então cuidado. Cuidado. Para que ter tanto? Para que ter tanto se não visa o reino? É vaidade, você está em pecado. E a aplicação diária vai dizer assim: qual tem sido a maior satisfação da sua alma? Pergunta 2. O que mais consome o seu tempo, sua força e seu desejo? Tem buscado a Deus em primeiro lugar e em detrimento à sua busca por prazeres e realizações terrenas? A Bíblia vai dizer em Mateus 6,33, né? Buscai o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca o reino, você não precisa correr atrás das bênçãos. Até porque quando você dobra o seu joelho, assim eu quero crer, que você apresenta a Deus as suas petições, aquilo que seu coração anseia, as suas ansiedades, as suas preocupações, você coloca isso diante do altar. Então, quando você coloca diante do altar, mas você está buscando, em primeiro lugar, o reino, em agradar ao Senhor, e Hebreus vai dizer que quando você fizer a vontade de Deus, e quando você agradar a Deus, então Deus, Ele vai te recompensar com a promessa. Quando você busca em agradar ao Senhor, quando o seu coração não está nas coisas deste mundo, mas está nele, você não precisa forçar nada, arrombar a porta, você não precisa correr atrás da bênção, você só pode esperar que a bênção ela virá para você. Sabe por quê? Deus sabe seu endereço, sabe onde você mora, sabe tudo aquilo que carrega seu nome, Ele sabe. A bênção vai vir atrás de você. Você não precisa arrombar portas, não precisa forçar absolutamente nada. E olha isso. Consegue observar, a quarta pergunta, consegue observar o quão vazio é a busca desenfreada por bens e riquezas? Você consegue identificar naquilo que eu falei? Você consegue identificar isso na sua vida, se existe algo assim? E a quinta pergunta para a gente encerrar. Tem se dedicado a cuidar do seu coração para se deleitar-se em Deus?
Tem corações que já estão até fedendo. Tem corações que estão um lixo espiritualmente. Que quem tem reinado, quem tem dominado é Satanás. E aí você precisa fazer verdadeiramente uma limpeza nesse coração. E se permitir ser limpado e voltar ao foco, aos primórdios, às primícias, voltar ao início de tudo. Voltar para a presença do Senhor. Se você sabe aonde você caiu, se você sabe aonde errou e aonde pecou, você pode voltar rápido, porque nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos quando o Senhor voltará, e Ele está voltando para muitos. Um tempo atrás nós perdemos um grande amigo, um grande irmão, nós perdemos, do ministério onde eu estava na Lagoinha. E assim, de repente, a notícia chegou. Tava tudo bem e foi. Ele se encontra, com o Senhor. Um servo, um exemplo. E que você não possa chegar ao final da sua vida para reconhecer que Jesus, Ele é tudo na sua vida. Que você possa reconhecer, ainda tendo tudo, ainda não tendo nada. Que você possa reconhecer que Ele é tudo na sua vida. Que se Ele for tirado, você não tem nada, você não é mais nada sem Ele. Amém? E é isso, fica com essa palavra, compartilha, não deixe aí de compartilhar. E é isso. Que Deus abençoe grandemente aí a vida de vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.